O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira um documento que aplica tarifas de reciprocidade contra qualquer país que impõe impostos contra importações norte-americanas. Na ocasião, a Casa Branca citou o caso do etanol brasileiro, que, segundo os Estados Unidos, conta com uma tarifa de importação que diminui a competitividade dos produtores americanos. O repórter Ricardo Araújo traz as informações direto de Brasília. Uma boa tarde, Ricardo. Qual que é o posicionamento do Brasil até o momento e qual que é a relevância do comércio de etanol entre Brasil e os Estados Unidos? Seja bem-vindo. Olá, João, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Mercado e Companhia. Pois é, João, começou com a imposição de cobrança de tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio e agora o etanol, por causa da cobrança de taxa imposta pelo Brasil. Esse novo capítulo pode ser um prenúncio de uma guerra comercial mundo afora, porque a escalada de cobrança tarifária cresce a cada dia e não é só contra o Brasil. O mundo está diante do que está sendo chamado de tarifas recíprocas, ou seja, qualquer país que reagir contra as decisões tarifárias do presidente americano vai receber outra cobrança. Tanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto o vice-presidente geral do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disseram ontem que o Brasil não precisa temer as medidas anunciadas por Trump. A decisão já foi tomada pela Casa Branca, mas deve começar a valer nas próximas semanas. De acordo com a Secretaria de Comércio dos Estados Unidos, os estudos sobre as tarifas vão ser concluídos até 1º de abril. Vamos agora ver uma tela de arte que preparamos sobre o comércio de etanol entre os dois países. No ano passado, o Brasil exportou 313 mil metros cúbicos de etanol para os Estados Unidos, com quase 182 milhões de dólares em vendas. Já os Estados Unidos importaram 110 mil metros cúbicos do combustível do Brasil, com 50 milhões e meio de dólares em volume financeiro. O que o governo americano cobra para mandar o etanol de lá para cá é de 2,5%, e o que vai daqui para lá é de 18,5%. Vale lembrar que o etanol do Brasil é produzido a partir da cana-de-açúcar e o americano do milho. Para a gente entender esse cenário do ponto de vista econômico, está conosco José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, que é economista e analista do agronegócio do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. José Eustáquio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Mercado e Companhia. Como é que é? O Brasil vai ter que encarar esse desafio ou tem uma válvula de escape aí, uma saída a curto prazo? Bem-vindo. Eu acredito que sim, viu, Ricardo? É um prazer estar aqui novamente com você. Existe um meme que está circulando nas redes sociais, que é um menininho que é questionado, né, o que Pedro Álvares Cabral disse quando chegou ao Brasil. E o menino responde assim: Brasil, cheguei. Eu acho que é algo muito parecido que o governo americano está falando, né, e especificamente para o Brasil, que os Estados Unidos chegou e agora é a hora da economia brasileira, junto com a economia americana, ajustar aí esses ponteiros. Certo. E você acha que essa postura de protecionismo do governo, ela vai continuar e isso vai ampliar aqui no Brasil, especialmente no segmento do agro? Eu espero que não, viu, Ricardo? Por quê? A gente já tem uma economia com uma inflação muito elevada e uma guerra comercial neste momento só potencializaria o aumento dos preços na nossa economia. Então, como foi bem mostrado aí, as tarifas entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil cobra 18% das importações americanas neste setor, enquanto que o Brasil é taxado apenas 2,5%. Então, acho que é um momento oportuno para o governo brasileiro reduzir essas tarifas e manter aí uma relação bilateral com a maior economia do planeta, né? Pode continuar. O governo americano ele tem um déficit de 1,2 trilhões na sua economia.
E o novo governo, ele veio para reduzir esse déficit no mundo inteiro. Então isso vai afetar todos os países que têm um superávit comercial com a economia americana. Agora você estava me dizendo há pouco que isso pode ter um reflexo no preço do etanol para o consumidor aqui no Brasil? Com certeza, se houver uma redução das tarifas. Então, se o governo brasileiro aceitar a imposição americana e reduzir as tarifas, nós vamos ter um impacto no preço do etanol no mercado brasileiro. E isso pode beneficiar. Por exemplo, consumidor hoje que consome gasolina, 27% da gasolina que é colocada no seu carro vem de etanol, ou seja, é a mistura de etanol na gasolina. Ou seja, se você reduzir o preço do etanol no mercado doméstico, você vai ter um impacto de redução no preço dos combustíveis. E nós sabemos que combustível, move o frete dentro do nosso país. Isso pode ter um impacto indireto na maior competitividade do escoamento da nossa safra no país. Agora, o que acontece entre esses dois países? Um produz e manda para lá, o outro de lá produz e manda para cá. O que há aí nesse caminho? Essa variável é a variável preço. Se for barato importar, nós vamos importar. O problema é que o trajeto é muito grande. Então, às vezes, soa uma questão antieconômica, mas às vezes na economia é assim. O produto pode estar muito longe, mas se a economia é muito competitiva, ela consegue colocar ou disponibilizar o seu produto naquele mercado a um preço muito mais baixo. E às vezes você favorece a importação. Então, como foi bem mencionado, o Brasil exporta 182 milhões de dólares, mas importa aí algo em torno de 50. Então existe essa balança, ela é superavitária no caso brasileiro. Agora, impor tarifa em caráter de reciprocidade para o mundo inteiro é bem complicado, né? Nós economistas, quando analisamos esse tipo de situação, é um equilíbrio geral que a gente tem que analisar. Isso vai ter impacto no mundo inteiro. No passado, quando os Estados Unidos fez essa guerra comercial com os chineses, o Brasil saiu beneficiado. Nós exportamos mais soja, mais carnes para o mercado asiático e isso nos beneficiou. Por quê? Foi a retirada da economia americana desses mercados e o Brasil conseguiu conquistar. Agora, eles já sabem o que aconteceu no passado. Então, a estratégia é não criar novos mercados para países como o nosso, que é um país superavitário na balança comercial com os Estados Unidos. Agora, lembrando, viu, Ricardo? Tem impactos negativos também. Então, vamos supor, se a gente tem um aumento das tarifas, você vai reduzir o mercado de etanol ou de biocombustíveis no Brasil, isso vai gerar menos emprego, menos renda para aquelas empresas do setor. Nós vimos também que houve uma queda das ações da Raízen, muito em função dessa guerra comercial. Então eu acho que o governo brasileiro tem que ser hábil o suficiente para gerenciar isso e não trazer, claro, mais problemas econômicos que a gente já tem. Ok, muito obrigado pela sua participação. Ô João, e nós entramos em contato com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Bioenergia, a Única, e a Bioenergia Brasil, principais entidades representativas do setor aqui no Brasil. Por meio de nota, as duas entidades disseram que lamentam a decisão e que, se a medida se confirmar, será mais um passo dos Estados Unidos rumo ao abandono à rota de combate às mudanças climáticas. A nota diz ainda que tanto a Única quanto a Bioenergia Brasil esperam que os Estados Unidos, os americanos e a indústria local trabalhem para impedir esse retrocesso imposto por Donald Trump. Segue com você em São Paulo, João. Obrigado pelas informações, Ricardo. Bom final de semana para você.